Vou. Ele pediu para eu dar um embromejo aqui, foi isso. Mas antes do hino, então, vou apresentar o pastor Francisco Renato, que já estará trazendo a mensagem após o hino 380 do HCC. Pastor Francisco Renato, que é o nosso pregador dessa noite, para quem não o conhece ainda, ele é pastor da nossa Igreja Batista da Capunga, em Areias. Então, ele está ali sendo usado por Deus naquela comunidade. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos hoje de poder ouvir o pastor Francisco Renato, que já estará conosco aqui, trazendo a mensagem. Irmão Marcelino. Amém, queridos. Vamos cantar, queridos irmãos, o hino 380, com a minha voz clama ao Senhor, que faz menção e alusão ao momento que estamos vivendo em nossa igreja, momento dirigido por nosso pastor, em oração matinal, e fizemos isso também no início desta noite, das 19 às 19h30, orando juntos aqui. Foi um momento muito bom. Então, que você possa colocar diante do Senhor, como lemos no Salmo 142, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conhece minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende a minha prece, estou muito abatido, livrar-me vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo agora, ó, vem livrar minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Amém. Deus abençoe a palavra do Senhor que vai ser trazida agora. Graça e paz da parte de Cristo, que o Senhor Deus esteja abençoando a sua igreja. Nos alegramos muito essa noite pelo privilégio que temos de poder juntos compartilhar algo da palavra de Deus. Quando eu
toda vez que eu estou lendo a Bíblia, ou toda vez que nós vamos ler a Escritura Sagrada, algumas coisas vêm em nossa mente. Uma coisa que vem em minha mente de forma constante, como sou pastor há 22 anos, sempre que eu preguei ao longo dos anos, o que é que Deus quer? Primeiro falar comigo, e depois que eu leio, que eu medito na palavra, aquele texto fala ao meu coração, eu penso, o que é que Deus quer falar com a congregação a qual eu estou à frente, pregando, ou liderando, ou de alguma forma ministrando naquele dia, naquele momento. Por que esse pensamento? Por que essa ideia? Porque nós somos chamados para falar daquilo que Deus quer que seja levado ao seu povo. Porque temos uma grande responsabilidade, uma missão que nos é dada, uma missão que nos é concedida, de transmitir a palavra de Deus. E esta palavra, que muitas vezes tem sido banalizada, que tem sido relativizada, essa palavra ela é viva e eficaz, e ela transforma. Quando eu venho, todos os domingos quando eu vou pregar, ou às quartas, ou às terças, ou às quintas, ou em qualquer lugar, ou mesmo no trabalho, ou em mesmo qualquer lugar que eu me dirija, eu sempre penso, o que as pessoas ali vieram fazer naquele lugar? Eu penso aqui essa noite, que você que está aqui, que você que nos ouve, você está querendo ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir algo que vá tocar no seu ser, algo que vai tocar na sua vida, algo que faça realmente diferença. Não é um mero serviço religioso, não é um mero encontro para estarmos juntos e falarmos qualquer assunto, mas o nosso objetivo, ao nos dirigirmos em uma congregação, ao estarmos juntos ouvindo a palavra de Deus em comunidade, seja essa comunidade presencial ou virtual, deve ser a minha ideia, deve ser o meu pensamento, o meu objetivo, crescer espiritualmente. Você não está me ouvindo essa noite à toa, você não está me ouvindo por acaso. O Espírito Santo de Deus trouxe você a este momento. O Espírito Santo de Deus quer falar com você. Esse mensageiro, pastor Renato, que aqui fala com você essa noite, ele nada é, mas o Deus que nos salvou, o Deus que nos resgatou, o Deus que deu seu Filho por nós, eu tenho convicção, eu tenho certeza que Ele quer falar com você nessa noite. E eu quero convidar você, neste momento, para abrirmos as nossas Bíblias no livro de 1 Reis. É uma leitura que não vai ser curta, mas o pastor Davi disse que eu tenho até não sei quantas horas aqui de mensagem. Mas assim sendo, já que o pastor Davi já disse que eu tenho esse tempo bom, esse tempo vantajoso para falar, eu quero convidar você para uma leitura, que é uma leitura um pouco longa, mas eu peço que você preste atenção, que você tenha atenção realmente em cada palavra que nós vamos ler nesse momento. 1 Reis, capítulo 18. É uma passagem também muito conhecida, mas não é porque é muito conhecida que nós não vamos lê-la mais uma vez. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 1. Preste atenção nessa história que já é muito conhecida. Diz assim o texto da palavra de Deus, você vai acompanhar na sua Bíblia ou em algum outro meio nesse momento. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma delas, e lhes forneceu comida e água. Certa vez, então, Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim
para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias em outra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou eu, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias. Para que tu entregues o teu servo Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou um reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir direto ao meu senhor e dizer: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes: vá dizer ao meu Senhor, Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Vamos para o versículo 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Vamos orar? Senhor Deus, aplica a tua palavra para cada vida nessa noite, em nome do teu Filho, amém. Se o Senhor é Deus, sigam. Se não é, se é Baal, vocês devem ficar com ele. Até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? E se você pegar o texto no original, no hebraico, você for colocar esse texto, fazer uma tradução melhor, as traduções mais antigas são bem interessantes. Elas usam a expressão: até quando cocheareis entre dois pensamentos. A NVI, a NVT já usam titubear, oscilar, mas as versões antigas usam essa ideia de cochear, de mancar. A ideia que o autor sagrado quis transmitir originalmente no texto era de que você fica com peso, andando com dificuldade quando você está dividido entre dois pensamentos. E a pergunta que é lançada essa noite é: até quando você vai ficar oscilando ou dividido entre duas posições, entre dois tipos de vida, entre dois pensamentos? Todos nós passamos por este desafio em nossa vida. Diariamente, continuamente, nós seres humanos, nós somos diariamente desafiados, desde o momento que acordamos até o momento que vamos repousar, em nosso trabalho, na família, nas atividades eclesiásticas, talvez dirigindo o carro. Em todo momento nós somos chamados a tomar decisões, a escolher para que lado nós vamos, a escolher que posicionamento é o melhor, a escolher que ideias devemos seguir ou caminhar, a escolher simplesmente se vamos seguir ao Senhor ou se não vamos seguir o Senhor. Se vamos aplicar a nossa vida, o nosso coração, o nosso tempo, a nossa vontade, o nosso desejo, tudo aquilo que nós temos para as coisas de Deus, ou se vamos colocar isso para outro momento de nossa caminhada, de nossa vida, de nossa existência. Isso é quando você chega no seu trabalho e você pode agir como cristão, como alguém que vai levar um momento de reflexão de vida para outras vidas, ou se você vai simplesmente ser mais alguém naquele local de trabalho.
Se você vai ser alguém na sua comunidade, no seu bairro, na sua família, que simplesmente é mais um ali, ou se você é alguém que vai influenciar, que vai ajudar a mudar, que vai ajudar a modificar a vida daquelas pessoas. Nós somos chamados constantemente para uma vida de discípulos. Nós somos chamados constantemente para tomar decisão. Jesus disse: vocês não podem seguir dois senhores, ou a Deus ou a Mamon, as riquezas. Há dois caminhos, um largo e um estreito. Sempre somos colocados diante dessa posição, diante dessa decisão. E Elias olhou para o povo e disse: até quando vocês vão ficar andando pesado, mancando, claudicando? Até quando cocheareis? Vocês vão titubear entre dois pensamentos. Às vezes temos o pensamento partido. O pensamento que é dividido entre aquilo que devemos fazer e aquilo que realmente fazemos. Esse tomar decisão envolve diversos aspectos da nossa caminhada. Elias, ao se aproximar de Obadias, ele se apresentou e Obadias sabia do risco que ele estava passando, porque já havia sido decretado uma perseguição aos profetas. Já havia sido declarado que os profetas deveriam ser mortos à espada. E Obadias disse: meu senhor, meu rei, ele está te perseguindo. E já procuramos você em tantos lugares. E se eu chegar agora para ele dizer que você está aqui, e de repente o Espírito de Deus levar para outro lugar, o que é que vai ser da minha vida? Mas Obadias então tinha que decidir se iria confiar, se iria acreditar na palavra do homem de Deus, na palavra do profeta, ou se iria deixar o medo dominá-lo. Muitas vezes somos chamados ou somos desafiados por causa dos medos que acontecem na nossa vida. Medo de não dar certo, medo de não conseguir, medo de não ser aquilo que devemos fazer, porque ficamos confiando em nossas próprias forças. Ficamos confiando em aquilo que nos cerca, aquilo que nossos olhos mostram, mas esquecemos quem é aquele que está falando, que aquele era o profeta, que aquela era a voz de Deus. E na verdade é esse o grande drama que aqui é vivenciado. O drama da decisão, de decidir seguir aquilo que é a vontade de Deus. Então Obadias olha e diz: está certo, eu vou nesse momento chamar o rei, vou dizer a Acabe que você está aqui. E quando Obadias vai, diz a Acabe, Acabe encontra Elias e diz: és tu o perturbador de Israel? Eu gosto muito dessa expressão, é você o perturbador de Israel? Porque ele sentia-se desconfortável também diante de Elias. Acabe também tinha que decidir algumas coisas. Ele estava ali como rei, e ele sabia que o seu reinado era constantemente ameaçado pela voz do profeta. Uma igreja que não tem uma voz profética, que não faça com que as autoridades tremam, ela não está executando perfeitamente a vontade de Deus. Eu lembro muito daquela passagem de Jesus quando chegou lá em Genezaré, que houve a expulsão dos demônios, que os porcos foram lançados, e que as pessoas, em vez de irem lá e cumprimentar Jesus, disseram: meu Deus, ele agora expulsou os demônios, e expulsaram Jesus também da cidade. Nem sempre nós lembramos ou nós nos atinamos para uma realidade. Quando nós vivemos o Evangelho, às vezes, ou aliás, muitas vezes, incomodamos verdadeiramente. E uma igreja que não incomoda o mundo, essa igreja não compreendeu ainda o que é o discipulado, não compreendeu ainda o que é o Evangelho. Isso não quer dizer que você vai ser alguém chato, né? Isso quer dizer que você vai ser alguém que marca, alguém que vai influenciar, alguém que vai chamar a atenção. E Obadias, ele leva Elias está diante de Acabe, e aí nós temos uma cena, ao mesmo tempo forte, ao mesmo tempo constrangedora, porque naquele momento uma cena começa a desenrolar, quando Elias diz ao povo que eles deveriam escolher de que lado deveriam ficar. Havia um tempo ali, não chovia naquela região. Você lê no versículo 18, que o Senhor diz a Elias: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias:
vai apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva à terra. Só para os irmãos entenderem, vocês que estão me ouvindo entenderem. Havia um tempo que não chovia. Quando não chove há tanto tempo assim, havia então uma crise econômica e social. Não muito diferente do que nós vivemos hoje no mundo, em nosso país, em nosso estado e em nossa cidade. Uma crise severa, uma crise também ambiental, uma crise climática, uma crise também que nós hoje estamos muito acostumados a vê-la diariamente nos noticiários. Uma crise hídrica, uma crise em que vidas estavam se perdendo por falta de água. E é nesse contexto que Elias volta, é nesse contexto que ele também tem que decidir se volta ou tem medo. E aí estudar a vida do profeta Elias é um estudo muito interessante que ficará para outro momento, se Deus assim nos conceder a oportunidade. Mas naquele momento, Elias retorna, porque havia ali uma grande crise social e econômica, e esse era o contexto que cercava eles. O profeta era levantado na autoridade e na presença do Espírito de Deus. Ele foi ali porque foi Deus que o mandou voltar. O desafio inicial, os irmãos podem ver esse drama, ver essa cena, talvez pense ser o encontro de Elias com Acabe. Ele agora vai encontrar com aquele que quer matá-lo. Talvez você pense que os nossos maiores desafios, os maiores problemas que nós temos em nossa vida, sejam encontrar-se diante de um rei que nos persegue. Talvez, meu irmão, você pense que o maior problema da sua vida seja uma perseguição no trabalho, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro. Elias foi diante do rei, diante do povo, e ele olha para o povo e diz: vocês sabem qual é o problema de vocês? É não terem decidido se seguem a Deus ou não. O problema não é o rei Acabe, o problema é se eu sigo a Deus ou não. Se eu quero caminhar no discipulado ou não. Se eu quero ter uma vida cristã verdadeira ou não. Se eu estou aqui, se eu estou vivendo este mundo apenas uma fantasia, uma aparência de religiosidade, ou se eu verdadeiramente quero ser um discípulo de Jesus. Isso é questão de escolher. Isso é questão de escolha. Isso é questão de decidir. O desafio de Elias não era contra Jezabel, que perseguia os profetas e mandava matá-lo. O desafio dele não era com os reis, mas o desafio dele também, por quê? Porque em Efésios 6,2 diz que o nosso desafio não é a carne nem o sangue, não é contra a carne e o sangue que nós lutamos, a carne e o sangue que lutamos. A luta se dimensiona no mundo espiritual. Não que não existam questões sociais da nossa vivência, nossos relacionamentos, que não devam ser denunciados e enfrentados, mas principalmente a grande luta do ser humano está na nossa mente, naquilo que é chamado, porque arrependimento, a gente usa muita expressão, né? Arrependimento, metanoia, né? Mudança de mente, além de mente, conversão. Essas palavras não são colocadas aí de forma aleatória, é porque toda a luta nossa acontece na mente. Se a sua mente estiver em Deus, se sua mente estiver em Cristo, sua mente fará com toda a sua vida caminhe de um jeito. Se sua mente não estiver em Cristo, se não tivermos a mente de Cristo, compreende? Consegue compreender o que eu estou dizendo? Consegue entender? Toda batalha nossa é na mente. As batalhas espirituais ocorrem em nossa mente. Como nós pensamos em relação à vida. Qual a nossa filosofia, o nosso projeto social, até de passeio que nós temos. Até um passeio, pastor. Eu penso em fazer um passeio com minha família. Qual o tipo de passeio? Qual a programação do meu domingo? Ou a programação das minhas férias? Ou a programação das minhas conversações? Tudo da minha vida está interligado naquilo que minha mente tem de relacionamento com Deus ou não. Mas é difícil, não é não? Porque diariamente eu sou chamado a viver outra vida, a viver como se fosse, como se Deus não existisse, como se o Evangelho fosse algo secundário, como se eu pudesse dividir a minha vida cristã e a minha vida social. Este é um problema seríssimo,
É aquilo que a Bíblia chama de luta entre a carne e o espírito, que eu penso que a carne é simplesmente a pessoa partir para prazeres mundanos quaisquer. Mas qualquer coisa que me afaste de Deus, mesmo sendo uma coisa aparentemente boa, ela torna-se ruim. Já parou para pensar nisso? Que algo que é bom pode tornar-se ruim, se não for para a glória de Deus. O desafio dado por Deus é trazer mentes e corações de volta ao Senhor. Até quando você vai ficar mancando, cocheando, divididos, titubeando entre dois pensamentos? Entendeu? A grande questão é na mente, é no pensamento. Porque dali as coisas vão acabar acontecendo. Vão acabar se desenrolando de forma positiva ou de forma negativa. Um reino dividido não pode subsistir. Imagina uma mente dividida. Alguém que não sabe se é crente hoje de manhã, mas de tarde já tem outro pensamento. É aquela pessoa que vem à igreja, mas tem um amante. É aquela pessoa que entrega o dízimo e oferta, mas fala mal do seu irmão. É aquela pessoa... Mas todo mundo é pego um pouco nisso, não é não? Todo mundo é pego um pouco nisso. Ninguém consegue, ou ninguém acha que consegue, mas só podemos realizar isso através do Espírito de Deus. Essa obra é a obra do Espírito de Deus. Essa ação é uma ação dada por Deus. Paulo escreve em 1 Coríntios 10:31, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. Jesus disse aos seus discípulos que quem quer me seguir, quem quer ser meu discípulo, deve comer da minha carne e tomar do meu sangue. Rapaz, no momento que Jesus disse isso, as pessoas começaram, os discípulos começaram a se afastar, já não queriam mais andar com ele. Porque o evangelho é algo muito sério. Ele disse, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Tinha um pensador dinamarquês, um filósofo pensador cristão também, que dizia que quando o pastor pregava uma mensagem, e alguém talvez fosse até o pastor e dissesse, pastor, eu quero, a partir de hoje, dedicar minha vida inteiramente ao Senhor, ele dizia que era algo temerário, porque a maioria das pessoas não tinha noção do que era o Evangelho. A maioria de nós talvez não tenha dimensão exata do que é as consequências de uma decisão a Cristo. Por isso não pode ser banalizado, né? As consequências de seguirmos a Cristo, as consequências de estarmos aqui, as consequências de dizermos que somos cristãos. Porque no nosso país nós não passamos por nenhuma perseguição, mas outros países que conhecem de perto a perseguição, aí você pergunte lá ao cristão o que é ser cristão num país que, se você for cristão, paga mais imposto que a pessoa normal, pode ser preso, pode ser açoitado, pode ser perseguido, pode ser morto. Aí você pergunta a um cristão de um país desse perseguido, se para ele ser cristão é a mesma coisa do que para a gente aqui. Mas se você não entender essa dimensão do que é ser cristão, pelo menos entender, pastor Davi, pelo menos entender, você não conseguirá dar os primeiros passos nesse caminho, neste discipulado, nesta caminhada. Isso é muito sério, isso é muito importante também. Somos chamados pelo Espírito de Deus para não titubearmos. Olhando para Cristo, deixamos para trás, como discípulos, aquilo que estava lá atrás. Seguimos olhando para frente, seguimos uma caminhada, e esta caminhada deve nos levar cada vez mais perto da vontade dEle, daquilo que Ele deseja para nós. Não devemos titubear, não devemos deixar nossa mente, nossos corações divididos. Até quando estará dividido o seu coração? Até quando você não decidiu, seja na chamada missionária, seja na chamada pastoral, na chamada ministerial, ou mesmo para você participar de uma escola bíblica dinâmica, uma escola bíblica dominical, como você queira chamar? No direito, sabe, a gente tem uma expressão que diz assim, não importa o nome que se dê, importa a essência da coisa. Como é que você tem colocado a sua vida, as suas decisões diante de Deus?
Tem se entregado totalmente ou parcialmente? Tem se dado pela metade, mesmo sendo alguém inteiro, ou mesmo você sendo quebrado, cansado, esmagado, tem se dado por inteiro? Porque é possível eu estar completo, inteiro, e só me dar pela metade. E é possível eu estar quebrado, machucado, fragilizado, mas me dá por inteiro. É igual a oferta da viúva pobre. Você dá tudo o que você tem. Para os outros pode parecer pouco, mas é tudo o que você tem. E isso que interessa a Deus. Que você se entregue totalmente. Que você não fique cocheando, mancando, andando com dificuldade nesse caminho, nesse pensamento. Pastor, como eu posso fazer isso? Pastor Renato, como é que eu posso fazer isso? Essa aí é a grande questão. Porque se nós formos fazermos aqui uma tabela ou uma sequência de coisas para você realizar meramente de forma mecânica, você vai continuar mergulhado na religiosidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês que pode ser que nos ajude, que ajude você nessa caminhada. Primeira coisa é se manter no estado de graça. Essa expressão não é muito usada por nós, mas é uma expressão teologicamente correta. O que é se manter-se no estado de graça? É buscar viver uma vida de oração, de leitura da palavra. É algo muito simples, custa muito pouco, porque custa tempo, mas custa pouco do ponto de vista material, mas custa muito do ponto de vista de disciplina. Leitura da Bíblia diária, mas não é aquela leitura mecânica, aquela leitura que diz assim: o Senhor meu pastor me faltará, fecha a Bíblia e dorme. É aquela leitura que você se acalma, que você dá uma prioridade, que você se organiza, mesmo que seja poucos minutos, e lê o texto da palavra, dedique a oração. Eita, primeiro passo. Qual outro passo podemos ter? É entender que a nossa caminhada espiritual, ela depende de decisões. Eu decido. Eu posso decidir algumas coisas. Não quer dizer que tudo que eu decida eu vou conseguir. Mas quer dizer que eu digo a Deus que eu estou decidindo. Isso não tem nada a ver com confissão positiva, viu? Isso tem a ver com você decidir atitudes ou decidir como é que você vai agir. Decidir o que você quer. Porque se você chegar para um juiz e disser: excelência, eu quero isso, isso, aquilo, outro, e ele não entender o seu pedido, ele não tem como, pastor Benevando, apreciar o seu pedido. Se você chegar para um filho, chegar para o pai e pedir algo que o pai não compreende: meu filho, o que é que você quer? Me diga. Eu quero dizer que aquilo que fazemos tem que ter clareza. Você quer ser crente mesmo? Quer ser um discípulo de Jesus? Jesus, quando falou que deviam comer a carne dele, o sangue dele, a pessoa só ia embora. E Jesus olhou para os discípulos, no fim disse assim: não vão não, fiquem aqui, não vão-se embora da igreja não. Não, Jesus não disse isso não, ele disse: vocês também não querem ir? Aí Pedro, disse: Senhor, para onde nós vamos, se és tu que tens as palavras de vida eterna? Então Pedro sabia que queria a vida eterna. Aí você tem que decidir se você quer isso. Você quer a vida eterna? Você quer a vida eterna ou quer a vida terrena? Você quer a glória no céu ou quer ser reconhecido pelos homens da terra? Eu conheço uma pessoa que ela pega alimentos, muitos alimentos, comida, e leva na praça para os mendigos. Mas ela só faz isso depois que ela diz para todo mundo que vai fazer isso. Você quer receber a glória do reconhecimento de Deus ou quer receber o reconhecimento na terra? Você escolhe. É uma questão de decisão. Até quando você vai ficar dividido entre dois pensamentos? Você quer ser alguém que diz: Senhor, eu sou pecador e eu confesso meu pecado diante de Ti? Ou você quer dizer: não, eu não sou igual a ele, eu não sou igual a ela? Diz que Agostinho de Hipona, certa vez ia passando no caminho e uma mulher olhou para ele e disse assim: ei, tu não és aquele? Aliás, ele disse para ela assim: ô Agostinho, eu sou aquela. E Agostinho respondeu: mas eu não sou mais aquele. Como é que você é reconhecido?
Você é aquele ainda, é aquela ainda? Você usa a capa de invisibilidade cristã, ou você vive realmente o cristianismo? Até quando estará dividido o seu coração? Até quando? Até quando? Até quando? Hoje, Deus nos dá a oportunidade de tomarmos decisões. Pastor Davi, que Deus abençoe a igreja.